A Ilana começou esse culto falando sobre o amor, dizendo que o amor não tem inveja, que o amor não se ufana, que o amor não se ensoberbece. E no texto de hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Lucas 22, não especificamente sobre o amor, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre orgulho, soberba, inveja, no texto de hoje. Lucas 22, do 24 ao 30. Na semana passada nós terminamos no 23, na ceia do Senhor, explicamos sobre a ceia e sobre a Páscoa, e hoje, a partir do versículo 24, a minha Bíblia tem um título, a sua também deve ter, Lucas 22, 24, diz assim: seja o maior como o menor. Embora essa sessão aí, do 23, do 24 até o 30, só tem aí em Lucas, não tem em Mateus, não tem em Marcos, não tem em João, você vai perceber que esse ensinamento que Jesus vai dar aqui já aconteceu em outras passagens da Bíblia, em outros evangelhos, mas só Lucas que vai tratar disso aqui. Lucas é exclusivo ao tratar disso aqui. E aí a gente vai perceber, como eu disse, que infelizmente o orgulho, a soberba e o amor, o desejo por grandeza está enraizado no coração de todos os homens, inclusive daqueles dos quais nós não esperávamos. Por exemplo, talvez você olhe para o pastor e diga: não, o pastor não deve ter soberba, o pastor não deve ter arrogância no coração dele. Mas a gente vai descobrir, com base nesse ensinamento, que aqueles camaradas que estavam andando com Jesus não vigiaram e mais uma vez vão demonstrar arrogância, soberba, amor por grandeza, por destaque. E eu, pastor, inclusive vocês que aqui estão, se não tomarmos cuidado, rapidamente a gente demonstra que esses sentimentos ocupam um lugarzinho lá no nosso coração e constantemente nos tentam a nos ensoberbecermos ou nos tornarmos orgulhosos. E é isso que vai acontecer. Então, infelizmente, isso acontece muito no meio evangélico e daqueles que a gente não espera, porque a gente acha que determinadas pessoas são ungidas, são santas e que elas não vão ter esse tipo de atitude, mas tem. E é isso que vai acontecer com os 11 aqui agora. Vamos lá? Versículo 24 diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Vamos parar aqui e já já a gente segue. Como eu disse, orgulho e grandeza estão sempre rondando o coração do crente e de qualquer ser humano. Aqui, a cruz de Jesus se aproxima. Eu disse na semana passada, quando nós pregávamos que Jesus estava na quinta-feira, na sexta ele seria traído e entregue aos líderes da religião judaica e aos romanos, para que fosse morto. Então a cruz se aproxima, Jesus está prestes a dar sua vida pelos discípulos, mas eles estão discutindo entre si quem era o maior. É uma discussão, convenhamos, ridícula, extremamente inapropriada, extremamente inconveniente. O seu mestre acabou de instituir a ceia, acabou de explicar que ele era o cordeiro, que a Páscoa simbolizava, que ele ia morrer por nós, e eles começam a brigar. Eu sou maior, você é menor, eu sou mais importante, você é menos importante, eu estou mais perto de Jesus, você está mais longe. Essa é a discussão. Então, você vê, Lucas falou de Judas, agora ele sai de Judas e está falando dos 11, e mais tarde à noite a gente vai ver que ele sai dos 11 e vai dar uma ênfase em Pedro. Mais tarde a gente vai ver o que acontece com Pedro. Já preguei esse texto aqui. Então, quando o Lucas se volta para os 11, ele diz que eles, apesar de estarem caminhando com Jesus, andando com Jesus, estão discutindo entre si quem era o maior. E aí, a maioria dos comentaristas diz o seguinte também, que apesar de Lucas colocar essa discussão agora, essa discussão deve ter acontecido antes da festa, da Páscoa, da ceia, na hora de sentar. Lembra que eu já falei aqui, já eu vou ler de novo, que Jesus falou: olha, cuidado com esse negócio de escolher os primeiros lugares, cuidado com esse negócio de querer um lugar de destaque, sentar em cima do púlpito, cuidado, porque os homens do mundo procuram um lugar de destaque, vós não devem ser assim. Então os comentaristas dizem que provavelmente na hora de se assentar à mesa da ceia,
eles começaram com essa birra. Quem vai sentar do lado de Jesus, quem vai sentar na ponta da mesa, quem vai sentar ali, quem vai sentar aqui. A briga deve ter sido nesse momento, mas Lucas só fala sobre isso aqui. Mas como eu disse, Jesus já tinha falado sobre isso no próprio livro de Lucas, capítulo 14, versículo 7. Olha o que Jesus diz. Jesus fala assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Eu não vou ler a parábola porque a gente já pregou, mas Jesus repara que os convidados brigavam pelos primeiros lugares, e aí ele vai contar aquela parábola do camarada que corre para o primeiro lugar, mas chega alguém mais honrado do que ele, o dono da festa fala: ó, faz um favor, levanta aí, dá um lugar para fulano que chegou, porque esse lugar estava reservado para ele, ou fulano é mais digno desse lugar. E Jesus diz: não faça isso, isso é coisa mundana, isso é coisa de coração soberbo. Então, o coração de Jesus transborda a compaixão e eles estão preocupados com honra, com destaque, com orgulho, com soberba. Como eu disse, outra passagem também, Jesus já havia repreendido sobre isso. Em Lucas, capítulo 9, do versículo 46 em diante, Jesus diz assim: levantou-se entre eles. Então não é a primeira vez, né? A gente costuma dizer em casa que errar uma vez, tá beleza. Errar 2 vezes é burrice, né? E aí Jesus diz assim, capítulo 9, versículo 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual seria o maior. Aí olha o que Jesus vai fazer nessa ocasião. Mas Jesus, sabendo o que lhe passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele entre vós que for o menor de todos, esse é o grande. No capítulo 9, Jesus já havia falado isso com os discípulos. Mas, mais uma vez, demonstrando que se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado, o nosso coração começa a crescer de novo como um capim, como uma erva daninha, começa a crescer orgulho, soberba, prepotência, eles fazem de novo. Antes da ceia, antes de se assentar à mesa. E Jesus os repreende novamente. E aí agora eu queria parar um pouco aqui e fazer alguns comentários com relação aos nossos dias. Vivemos dias em que milhares de pessoas se dizem humildes. Muitas pessoas gostam inclusive de bater no peito e dizer: não, eu sou muito humilde, pastor. Mas convenhamos, se a gente olhar para o mundo, e aí Lana falou um pouco disso na introdução, e percebermos o tamanho de inveja, a quantidade de ciúme, a quantidade de briga, a quantidade de disputa que existe no mundo, sabe? É uma prova de que o orgulho ainda ocupa lugar no coração de mais pessoas do que se espera. E muitos dizem: não, pastor, eu sou humilde. Mas perceba, como a Ilana bem disse, basta que um colega seu do trabalho, basta que um vizinho, basta que um conhecido consiga um cargo melhor, um carro melhor, uma promoção, consiga uma bênção, para que a pessoa fale: poxa, por que fulano recebeu e eu não? E aí, eu li um livro essa semana que dizia o seguinte: o orgulho é um coração soberbo daquele que recebeu algo e está orgulhoso porque recebeu. Em contrapartida, a gente tem também um outro pecado, que o livro dizia que é a autocomiseração, que é você ficar revoltado, e ele diz que isso também é orgulho. Que é assim, o orgulho, a soberba é quando você recebe algo e fica orgulhoso com o que recebeu. Mas aquele camarada que fica murmurando e fica chateado quando não recebeu o que outro recebeu, também é orgulho. Porque parte de um coração orgulhoso que diz o seguinte: eu era tão bom quanto fulano, eu tinha que receber também, por que fulano recebeu e eu não? Então o coração orgulhoso, soberbo, ele recebe e fica feliz, dizendo: eu sou bom mesmo, por isso que eu recebi isso aqui. Mas existe um outro pecado, que é ver fulano receber e dizer: por que eu não? Se eu sou tão bom ou melhor do que fulano? Eu deveria. Então a gente tem que tomar cuidado, são 2 tipos de orgulho, de soberba que invadem o coração humano. E é isso que estava acontecendo aqui. E de novo, se a gente perceber nos dias de hoje, as pessoas gostam muito de dizer que são humildes, que ajudam o próximo, mas pisa no carro. Ou então, dá louvor a alguém e não dá para fulano, para ver o que vai acontecer. Rapidamente fulano vai demonstrar que o coração dele é invejoso e que ele é soberbo. Então, o número de gente hoje invejosa, ciumenta, disputas,
brigas, só revela que a gente precisa vigiar todos os dias contra o orgulho e a prepotência e a soberba no nosso coração. Então, o autor desse livro, ele dizia assim: os homens não invejariam o próximo se eles não pensassem que são melhores do que o próximo. Porque a gente só olha para fulano e diz assim: pô, por que fulano ganhou essa promoção e eu não? Por que fulano conquistou isso e eu não? A gente só tem esse tipo de pensamento porque a gente pensa que é melhor do que fulano. Porque se a gente pensasse assim: não, louvado seja o nome de Deus, Deus abençoou fulano e fulano é digno disso, meu irmão conquistou, fulano foi bênção para ele, sorte, vamos conhecer sorte de fulano, fulano ganhou, um dia vai chegar a minha vez, se não chegar também, vida que segue. Se a gente não pensasse que a gente é melhor do que alguém, a gente nunca ia se colocar nessa condição de questionar por que fulano tem e eu não, de ficar com ciúme ou com inveja de fulano, de querer me colocar no lugar de fulano. Então isso demonstra que no fundo, quando eu olho para alguém e não me alegro com a vitória dele, eu penso: eu sou melhor do que ele, e por que para mim não chegou? Então esse texto nos ensina a nos alegrarmos com a vitória do próximo, a nos alegrarmos com a bênção do próximo, a nos alegrarmos com tudo que o nosso irmão, amigo, vizinho, colega de trabalho ganhar. A gente tem que se alegrar, tem que se alegrar. Esse é um exemplo do cristão, isso é uma característica do cristão. E orar e batalhar para que um dia chegue a nossa vez. Então a gente tem que se alegrar. Outro ponto, olhando para esse texto, a gente tem que se alegrar também, estar contente em ocupar posições humildes. Infelizmente, já falei muito sobre isso aqui. Isso tem invadido muitas igrejas evangélicas também. Os crentes querem destaques. Crente quer ser visto. Crente quer ser, dupla honra. Crente quer pisar na cabeça. Quer estar no palco e o inimigo tem que estar na plateia. Eu acho sim que Deus nos honra. Eu acho sim que Deus nos abençoa. Eu acho sim que Deus nos prospera. Eu acho sim que Deus nos abençoa. Mas a gente tem que estar contente se momentaneamente temos ocupado lugares de humildade, porque o meu e o seu Senhor foi humilde. O meu e o seu Senhor sempre pregou humildade. O meu e o seu Senhor sempre foi rechaçado pelos religiosos. E hoje as pessoas querem destaque. Eu não sei que pecado é esse que tem invadido as igrejas. Lembra de João, capítulo 3, versículo 30? Vão falar para João: olha, Jesus está batizando mais que você. Ele fala: não interessa, que importa que ele cresça e que eu diminua. Aí Jesus passa, o pessoal acha que João ia ficar com ciúme de Jesus, com inveja. João aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, lá vai ele, que tira o pecado do mundo. Vão, e aí os discípulos de João largam ele e vão atrás de Jesus. Largam ele. João poderia ter ficado enciumado, chateado: pô, meus discípulos estão me abandonando, estão dizendo aí que Jesus está batizando mais que eu sou o João Batista, eu sou o cara que batizo, que negócio é esse? Mas aí João diz: não importa que ele cresça ou diminua, é a posição de humildade que eu vim ocupar, é ela que eu quero. João diz: haverá um após mim que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés. É humilde que eu tenho que ser, e eu estou satisfeito com essa posição. Se Deus quiser me honrar, vai me honrar. Aí mais na frente a gente sabe o que Jesus diz: dos nascidos de mulher não tem nenhum igual João Batista. Posição humilde. Mas quando Jesus foi falar dele, Jesus falou: olha, não fez nenhum milagre, mas tudo quanto ele disse se cumpriu, e dos nascidos de mulher não tem nenhum maior do que João Batista. E o pessoal achou que ia fazer inveja, ia botar ciúme no coração de João. João disse: sai para lá. Arreda-te de mim, Satanás. Importa que ele cresça ou diminua. Então a gente tem que aprender isso. Versículo 25 diz assim: mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Jesus agora está usando um exemplo aqui mundano para dizer que soberba, egoísmo, prepotência é um desejo pagão. É um sentimento mundano. Então Jesus diz: olha, os políticos, os reis, as autoridades apertam vocês, oprimem vocês, e ainda assim são tidos como maiorais. E pior, ainda querem ser chamados de benfeitores. Então fujam disso, porque quem busca isso são os homens. São a classe política, a classe econômica, os governantes. Eles fazem isso, eles ocupam um lugar de destaque, oprimem um povo e se acham maiorais. É isso que vocês querem para vocês?
É esse sentimento que vocês querem alimentar no coração? E aí ele segue, ele vai dizer assim no versículo 26. Mas vós não sois assim. Então ele já deixa claro, se os reis são assim, se os políticos são assim, se os governantes são assim, se alguns líderes religiosos são assim, vocês não são assim, não devem ser. Vocês são meus discípulos. E aí ele vai dizer, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou o que serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Depois, se você ler, a mesma época que isso aqui está se passando em Lucas, só João traz um relato maravilhoso. João traz aquela passagem que Jesus lava os pés dos discípulos. É nesse contexto aqui, é nesse mesmo dia em que Jesus faz isso, mas só João relata. Para entrar justamente nesse contexto de que se o Jesus, o Filho de Deus, lavou o pé dos discípulos, o que eles deveriam fazer um pelos outros? Que bobagem ficar discutindo quem era o maior, que besteira. Então, depois vocês leiam lá em João, está no mesmo contexto do que a gente está vivendo. Então Jesus diz, olha só, eu quero que vocês cultivem um espírito oposto ao do mundo. Jesus diz, vós, pelo contrário, se no mundo o maior é tido como honrado, aqui vocês vão se colocar na posição de menor. Algumas traduções vão dizer que deveria ser o mais jovem. E Jesus está fazendo isso de propósito, porque na tradição judaica a idade pesava muito. Na tradição judaica, o ancião era sempre o que tinha a última palavra. Lembra daquela passagem de Roboão? Roboão foi ouvir o conselho dos anciãos, aí ele falou, não quero ideia com vocês não. Aí foi lá ouvir o conselho dos jovens, os jovens só falaram besteira para Roboão, Roboão entrou numa enrascada, lascou tudo. Então, essa era a cultura de Israel. Jovem não tem maturidade, jovem não pode ser digno de honra. Jovem não tem o que nos ensinar, os anciãos sim. Então, em algumas traduções, alguns teólogos traduzem para jovem. Aquele que é o mais ancião se porte como jovem, ou o jovem deve ter lugar de destaque. É claro que Jesus não está falando aqui de maturidade, mas Jesus está dizendo que aqueles que se achavam muito deveriam se achar menores, que nem sempre o fato de ter muita idade significa maturidade, que nem sempre o fato de estar num lugar de destaque significa ser honrado para estar nele, que nem sempre estar num lugar de autoridade significa ter honra para estar lá. Então Jesus está colocando essa contradição aqui justamente para chocar o povo judeu que achava que não. Maior é maior, menor é menor. Jesus está invertendo as coisas para dizer não. Às vezes aquele que não está no lugar de destaque pode ser honrado. Às vezes aquele que não é ancião pode ter uma palavra de sabedoria. Às vezes aquele que não é uma autoridade, não tem um cargo eclesiástico, pode ter unção e autoridade, tanto quanto o pastor e alguém que tem cargo eclesiástico. Então é isso que Jesus está fazendo aqui. Então Jesus dá um exemplo cotidiano também. Ele diz, olha, quem é maior? O que está sentado à mesa ou quem está servindo? O garçom. Parte do pressuposto que é quem está sentado à mesa. Eu estou sendo servido pelo garçom. Mas Jesus fala, olha, contudo, no reino de Deus, a grandeza não está em estar sentado na mesa. Porque no reino de Deus, vocês sentam e eu sirvo. Eu, o Senhor de vocês, os sirvo. Na verdade, Jesus está dizendo, desde que eu vim a este mundo, a única coisa que eu estou fazendo é servi-los. Não só vocês, mas eu sirvo a mulher enferma, eu sirvo a viúva que chora o seu filho que morreu, eu sirvo ao paralítico, eu sirvo ao cego, eu sirvo ao que tem fome e sede de justiça, eu sirvo. Desde que eu vim aqui, eu não busquei os meus interesses. Vocês estão sentados à mesa e eu estou dando um banquete. E que história é essa agora de vocês quererem sentar na mesa e dizer que é maioral? Isso é uma bobagem. Então Jesus está dizendo, olha, no mundo de Deus, no reino do Pai, a pirâmide é invertida. Né? Geralmente a gente diz que existe uma pirâmide, né? Que os servos estão embaixo, e aí vai aumentando, aí lá em cima estão os senhores, os reis. Mas no reino de Deus, a pirâmide é ao contrário. Aquele que estava no topo da pirâmide, que é Jesus, foi para baixo para servir os demais. Então que história é essa de ter soberba na igreja? Que história é essa de pastor arrogante? Que história é essa de pastor prepotente? Que história é essa de crente falar isso eu não faço, isso eu não posso, isso não é digno de mim? Está brincando, queridos?
Eu já contei isso aqui uma vez, e não é para soberba minha não, até porque eu fiz isso porque eu estava pecando. Eu participava de uma igreja em que toda sexta-feira a gente lavava a igreja, lavava mesmo, lavava, esfregava, sabão, rodo, e eu comecei a pecar e perceber que tinham ungidos que não apareciam, e aquilo me deixava extremamente revoltado, mas muito revoltado, mas muito. Aí um dia, não sei se foi Deus, foi o Espírito Santo, mas eu sei que algo falou para mim assim, vai lavar o vaso, que lá você fecha a porta e você não vê quem veio e quem não veio. E é sério, eu comecei a fazer isso. Eu botava um louvor no celular e que bênção que era lavar vaso, queridos. Que bênção. Não via quem veio, não via quem não veio, fazia a minha parte, ficava super feliz, porque eu estava revoltado com aqueles que achavam que lavar banheiro era humilhante. Lembro uma vez quando eu cheguei aqui na igreja, logo no iníciozinho aqui na igreja, acho que era uma festa que ia ter aqui na igreja. E aí a Zezé não pôde vir, porque acho que a dona Mafalda estava doente. E aí eu peguei um desinfetante, um pano molhado, fui limpar o banheiro. Alguém falou, que isso, pastor? Eu falei, irmão, para de bobagem. Eu estou aqui para servir igual vocês. Então eu fico um pouco chateado. Confesso que fico um pouco decepcionado quando vejo crentes se esquivar de algumas coisas, quando o meu e seu Senhor foi cuspido, agredido, xingado, maltratado. Quando a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Aí tem uns aí que se acham bons para não fazer determinados serviços. Então Jesus diz, olha, pare com isso. No meu exército, o capitão é aquele que serve. Não é aquele que tem posição, título, não é aquele que tem muita dignidade, não é aquele que tem um currículo, não é aquele que tem faculdade. No meu exército, o capitão é aquele que deixa os seus interesses de lado e busca servir os interesses do próximo. Esse é o líder do meu exército. Não é aquele que comanda, não é aquele que tem um rebanho para liderar, mas é aquele que serve ao rebanho que é de Deus. Esse é o líder do exército de Deus, e não conforme os humanos costumam fazer. Nem todos os crentes têm dinheiro para servir as pessoas com dinheiro. Talvez nem todos os crentes têm dons espetaculares para pregar e ensinar. Mas todos os crentes têm condições de servir ao próximo com amor, de amar, de exercer misericórdia, de exercer bondade, de abraçar, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. Isso todo crente pode. Todo crente pode servir. Ah, pastor, não tenho dinheiro. Ah, pastor, não sei pregar. Ah, pastor, não sei ensinar. Ah, pastor, não sei falar muito bem. Não sei expor. Irmão, servir todo mundo pode. E tem que começar por mim. Então, cuidado com isso. É isso que Jesus está ensinando. Servir ao próximo com amor, todos podem fazer. Que contraste, né? Entre Jesus e os 11. Que contraste entre Jesus e alguns irmãos da igreja de hoje em dia. Lembrando aqui agora, voltando ao assunto que eu falei, lembro de uns 2 anos atrás, a gente lá no Nilson Braga, e ninguém queria ficar na faxina. Porque no Nilson Braga você faz uma listinha ali e diz aonde você quer trabalhar. E lá tem a parte da faxina. E você imagina, né, irmãos? Limpar um banheiro em que 300 participantes estão participando. E aí eu lembro que uma menina, a prima da Ilana, que já morou fora, fala 2 línguas, tem nível superior, trabalha traduzindo livros e textos de teólogos famosos. Hoje ela está trabalhando nos Estados Unidos como líder de uma igreja que tem mais de 100 professores só para criança. Ela foi contratada do Brasil para fazer isso lá. Ela disse assim, eu vou lavar os banheiros. Uma menina, sabe, que você olha e fala assim, essa menina não faz um negócio desse. De luva amarela até aqui, bota de plástico. Falei, caramba, que exemplo, que exemplo. Então a gente tem que parar com isso, a gente tem que lançar por terra essa bobagem de presunção, sabe, de soberba, de arrogância. E porque o meu e o seu Senhor desceu da glória, se esvaziou, se fez carne, habitou entre nós. Quando tentado para transformar pedra em pão, ele não fez para ele. Mas quando foi para alimentar a multidão, ele multiplicou pães e peixes. Coisa louca. Quando Satanás diz, transforma essa pedra em pão, está morrendo de fome à toa. Tu és filho de Deus, não diz que é. Ele disse, não só de pão viverá o homem. Mas diante da fome do povo, ele poderia dizer, olha, não só de pão viverá o homem. Eu já banquei um jejum de 40 dias, banco de vocês aí. Ele vai, multiplica pães e peixes e nos dá. É assim que ele faz.
É assim que ele faz. Então a gente tem que lançar por terra, gente, toda soberba e toda arrogância no nome de Jesus. Vamos seguir? Versículo 28 diz assim: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou o reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O texto estava muito bom, o texto estava muito interessante, mas agora Jesus nos surpreende mais ainda, passando por cima dos defeitos de caráter dos discípulos, da soberba, da briga, da mesquinharia dos discípulos, passando por cima de tudo isso, ele repreende, ele puxa a orelha, ele exorta, mas passando por cima de tudo isso, Jesus agora se volta para os discípulos e vai elogiar. Dona Maria está passando. Passou. Queridos, a despeito de tudo isso, Jesus vai virar para os homens que estavam brigando e vai elogiá-los. E aí de novo a gente vai entrar num tema muito legal dessa mensagem. Jesus bate, Jesus exorta, Jesus puxa a orelha, mas depois ele também para e elogia. E aí eu queria também que a gente aprendesse com isso, né? Às vezes, eu vou falar por mim também, a gente é muito rápido em bater, em exortar, em puxar a orelha, em chamar a atenção, mas a gente não segue o exemplo de Jesus de depois confortar, consolar, animar, elogiar também. Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, apesar de tudo isso, vocês são cabeça dura demais, vocês são cabeça de bagre, vocês são complicadíssimos, vocês são devagar em aprender. Já falei isso no capítulo 9, já falei isso no capítulo 14, agora a gente está no capítulo 22, eu vou morrer amanhã e vocês ainda estão nessa picuinha. Apesar disso, Jesus diz: vocês são os que têm permanecido comigo diante de tudo que eu tenho passado. Ainda que vocês sejam falhos, fracos, miseráveis, sejam todos errados, vocês estão comigo, vocês são fiéis, e eu vou elogiá-los por isso, e não só vou elogiar, vou lhes dar recompensa, assim como meu Pai me deu, eu vou lhes dar. Enquanto, meus irmãos, muitos, lá em João capítulo 6, enquanto muitos abandonavam Jesus, muitos tramavam sua morte, os discípulos estavam com ele. No João 6, versículo 66, Jesus faz um discurso muito duro. Jesus traz uma pregação duríssima, exorta todo mundo. E aí o texto diz assim: à vista disso, João 6,66, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então uns tramavam sua morte, outros o abandonavam, outros iriam vendê-lo como Judas. Era isso que estava acontecendo. Uns falavam mal dele, outros perseguiam ele, mas aí olha o que acontece. Versículo 67 ainda de João. Então Jesus disse para os 12, na época Judas ainda estava no bolo: porventura quereis vós também retirar-vos? Jesus diz: ó, essa galera foi embora, vocês querem ir também? Querem ir também? E aí, sempre Pedro diz assim no versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Ou em outras traduções, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Mais na frente, ainda em João, só que agora no capítulo 11, o apóstolo Tomé, né, que é muito conhecido por ser aquele que duvidou, mas olha o que Tomé vai dizer no versículo 11, no capítulo 11, no versículo 16. Tomé diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrer com ele. Jesus estava dizendo: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. O sofrimento que eu vou passar, vocês agora não podem passar. O que eu vou viver agora é exclusividade minha. Vocês não podem contribuir com isso. Eu vou para morrer. Ele diz assim, então,
Tomé vira e diz para os demais: vamos nós também para morrer com ele. Então, assim, é verdade que eles oscilavam. É verdade que na hora da cruz eles vão fugir. Eles vão ter medo. Mas eles permaneceram. Eles foram fiéis. Eles foram perseverantes. Como falava aqui na quarta-feira, na quinta-feira, e eu falava na quarta-feira à noite com o Nilton, e ele dizia: olha, pastor, a gente que fica aqui compete perseverar. Aqueles que lá já chegaram, já alcançaram, já receberam a coroa da glória, o galardão já foi dado, a recompensa já foi recebida, já sentaram na mesa, já comem e bebem com o Senhor dos Exércitos, já fazem parte do reino. Mas nós que aqui estamos, devemos perseverar, vigiar a cada dia, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos perseverar, e era isso que os discípulos estavam fazendo. Então Jesus diz: olha, eu tenho algo reservado para vocês. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou confiar esse reino também a vocês. Vocês, quando lá chegarem, comerão e beberão na minha mesa. Engraçado, né? Que versículos antes, a gente pregou semana passada, Jesus diz: olha, comam a Páscoa, comam a ceia, porque vos digo que vocês não mais comerão isso comigo, até que ela se cumpra lá no reino, vocês cheguem lá. Então ele diz: vocês não vão mais comer. Mas aí agora ele diz: calma, porque quando vocês chegarem no reino, vocês comerão e beberão a minha mesa. A minha mesa vocês se assentarão. Então Jesus termina esse texto como uma promessa maravilhosa. Jesus, mais uma vez, né, aquilo que eu já disse aqui, ele levanta o véu da eternidade e mostra para a gente um pouquinho. Pastor, como vai ser isso? Como é comer? Como é beber no reino? Meu irmão, não sei. Eu sei que Jesus levanta um pouquinho o véu e mostra para a gente como vai ser na glória. E ele diz que lá vai haver uma grande mesa para aqueles que perseverarem e que forem fiéis até a morte. É isso que ele diz para a gente. Então Jesus levanta o véu e diz: olha, fica tranquilo. Lá vocês vão comer e beber comigo, porque vocês foram fiéis. Não são perfeitos, são falhos, são pecadores, mas vocês permaneceram comigo. Enquanto uns me abandonaram, outros me traíram, outros me negaram, outros foram embora, outros me mataram, vocês ficaram comigo. E aí eu queria dizer que Jesus é o mesmo, meus irmãos. Ontem, hoje e sempre será. Ele não faz vista grossa para as nossas falhas. Não faz. Eu não estou dizendo aqui que Jesus finge que não vê os nossos erros. Mas o que eu estou dizendo é que toda vez que há arrependimento, que há confissão do nosso erro e que a gente persevera no caminho com Ele, Ele também olha adiante e vê as nossas virtudes. Eu, pastor, e os homens podem ver só os erros e focar só nos erros, mas o meu Senhor olha para os erros e vê que além deles, acima deles, há virtude. E essa virtude é representada por fé e um coração arrependido. De novo, Jesus não negocia pecado. Jesus não faz vista grossa para pecado. Jesus não está dizendo aqui que ele vai abonar pecado de ninguém. Mas ele está dizendo que ele sabe que ainda falhos, ainda que fracos, ainda que inconstantes, ainda que vivendo numa gangorra de sentimentos, dias com muita fé, dias com pouca fé, dias muito bem, dias um pouco mais tristes, ele conhece as nossas virtudes e as valoriza, ainda que os homens não façam. É muito comum acontecer isso no nosso meio, né? E no meio militar, a Dilson Tari sabe que a gente costuma dizer isso. Você tem 1000 virtudes, você comete um erro, meu irmão, não interessa suas 1000 virtudes, o seu erro vai ser colocado no pedestal, o seu erro vai ser destacado e você vai ser pisado pelo seu erro. Jesus olha para os nossos 1000 erros, mas se houve arrependimento, ele olha para uma virtude e diz: eu vou valorizar a sua virtude. Os homens fazem o contrário. Os homens pegam toda a sua virtude e jogam no lixo por causa de um erro. Deus olha para os seus erros arrependidos, joga no lixo e exalta a sua virtude. Mas para isso, repito, tem que haver perseverança. Ele diz: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Não sei você, mas eu espero que nós possamos permanecer com Jesus todos os dias, até que Ele volte. Eu não estou dizendo ser perfeito,
não estou dizendo ser santo, não estou dizendo ser, enfim, sobre-humano, eu estou dizendo de ter erros, ter falhas, mas saber que as nossas virtudes são valorizadas pelo meu e pelo seu Senhor. Vamos terminar? Vou fazer 4 aplicações aqui rápidas. Primeira aplicação: crentes podem ter orgulho e desejo de destaque. É chato falar isso, mas é verdade. E é bom falar isso para que a gente tome cuidado. Crentes podem ter orgulho, soberba, desejo por destaque, desejo por honra. Crentes podem ter tudo isso. Tudo isso. Então vamos vigiar. Segundo ponto, aprendemos aqui que a verdadeira grandeza cristã não está em ser servido, mas em servir ao próximo. Principalmente com amor. Você tem dons, se você tem uma palavra boa, se você tem dinheiro, se você tem condições de abençoar os irmãos com outras coisas, faça. Mas com certeza, o amor de Cristo habita no meu e no seu coração e você pode servir a todos que precisam desse amor. Então, a verdadeira grandeza cristã está em servir e não ser servido. Terceira aplicação, percebemos aqui o amável elogio de Jesus a despeito das nossas fraquezas. Então, grave isso no seu coração. A despeito das nossas fraquezas, a despeito dos nossos erros, o nosso Senhor nos ama e sempre está pronto a nos elogiar e a nos honrar por aquilo que Ele sabe que merecemos. Quarto ponto para terminar, percebemos aqui de novo a gloriosa promessa de Jesus para os fiéis que perseverarem. Ele diz: fiquem tranquilos, vocês terão lugar à minha mesa, comerão e beberão comigo no meu reino. Assim como o Pai me confiou o reino, eu vou confiar o reino a vós. Então, as promessas que repousam sobre a nossa vida são infinitamente maiores do que as promessas desse mundo. Talvez não sejamos honrados nesse mundo, talvez não sejamos louvados nesse mundo, talvez não sejamos promovidos nesse mundo, talvez não consigamos conquistar nada de muito grande nesse mundo, mas as promessas que repousam sobre a minha e sobre a sua vida é que um dia, quando chegarmos no reino, o meu e seu Senhor nos colocará sentados como príncipes na mesa dele. Isso não impede do meu e do seu Jesus, como eu disse, nos abençoar, nos honrar, nos dar prosperidade, nos dar bênçãos sem medidas. Isso não impede. Mas ainda que nada disso aconteça, eu tenho uma promessa que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói e que o tempo não destrói. É as promessas de vida eterna e de gozo eterno com o meu e com o seu Senhor. Amém, queridos? Que essas lições fiquem gravadas no nosso coração. Contra a soberba, contra a arrogância e, acima de tudo, que o meu Senhor olha para mim e para você e vê não apenas as nossas falhas, mas vê também as nossas virtudes que são dadas por Ele, por meio do Espírito Santo de Deus. Vamos orar.